Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Podcast Pelo Amor de Deus! Eu sou Ed The Drummer e continuando o papo do último episódio, já que ainda estamos no mês da criança. Chamei aqui alguns convidados para falar comigo. Primeiramente, já de casa, nosso designer, o Jairo. Olha só que alegria, hein? Retornando. Agora de uma forma, não demorei muito tempo para retornar, mas estou com prazer aqui de falar de novo e apresentar uma outra pessoa. E uma pessoa, eu só apresento os caras bons, né? Opa, hoje tu vai fazer a apresentação do convidado, Jairo? Vai lá. Hoje eu vou apresentar mais uma pessoa. Eu vou apresentar então o Silas, é o cara aí que vai falar junto com nós. O Silas trabalha com coordenação de adolescentes, então o cara tem conhecimento para falar da área. Hein? Opa, então tá. Então, Silas, seja bem-vindo novamente, né? É verdade, muito obrigado então. Pra mim é um prazer retornar aí, né? Eu voltei depois de uma outra gravação, acredito que era sobre a vida de Cristo, né? Que teve... Exatamente. Faz algum tempo atrás, e fico muito contente de poder contribuir com esse assunto que é tão importante, né? E de qualquer maneira, tenho certeza que a conversa vai ser muito edificante e a gente pode contribuir com as minhas, com as experiências de vocês, né? Pra isso tudo, então, um grande prazer aí. E não só aquela gravação, vocês já devem ter ouvido a voz do Silas, não só da gravação sobre Jesus, mas a gente tem um PADD extra, que a gente lançou uma mensagem que o Silas ele deu na nossa igreja em 2016. Foi lançado esse episódio que ele deu uma mensagem sobre a oração de Jesus. Veja só, então Silas é o cara que manja de Jesus, né? Olha aí. De Jesus. Isso dá um certo medo, né? É. Não, mas considera um elogio, Não tá, obrigado. Mas hoje a gente não tá aqui pra falar de Jesus, quer dizer, vamos falar de Jesus, obviamente, sempre falando de Jesus. Mas o foco hoje, então, hoje não é especificamente a vida de Jesus, mas hoje nós vamos falar, então, sobre os adolescentes na igreja. Tá beleza, Edson! Você está escutando o podcast no site pelamordedeus.org.br e vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 14 dias. Curta nossa fanpage em facebook.com/oficialPADD. Também siga no Twitter, através do @_PADD. Ou entre em contato conosco através do e-mail contato@pelamordedeus.org.br. Muito bem, pessoal, como comentei, hoje nós vamos falar sobre os adolescentes na igreja, meio que uma série que a gente tá fazendo aqui no PDD. Não é bem uma série, mas é uma sequência, né? Então, nós começamos no episódio anterior, o episódio 140, inclusive, link no post, PDD 140, que nós falamos sobre a criança na igreja, que nós falamos sobre, então, a faixa etária das crianças aí, né? E agora, então, vamos subir um pouquinho o degrau, vamos falar agora da próxima etapa, os adolescentes. E como o Jairo comentou aí, o Silas é um cara que trabalha com adolescentes, né? A gente tinha convidados que falaram sobre crianças, que trabalham com crianças, e agora temos o Silas aí. Silas, na verdade, tu trabalha com adolescentes especificamente hoje, ou trabalha com pré-adolescentes? Como é que é a tua história aí, só antes da gente começar o nosso papo, pessoal, te conhecer um pouquinho mais? Eu trabalhei por algum tempo com o Ministério de Adolescente, muito mais voltado para essa área, começando pelos 14 até os 18 anos, né? Alguns pequenos grupos onde nós trabalhávamos, eles foram multiplicando, no final das contas gerou um ministério de mais ou menos 4 ou 5 pequenos grupos ali. Pequenos grupos eu identifico mais ou menos de 15, 17 pessoas, né? E hoje formou a base do Ministério Jovem da Aliança Bíblica, né? De Caxias do Sul. Atualmente, eu tenho me envolvido com outras funções na igreja, mas eu tenho trabalhado principalmente com essa fase, que ela parte dos 11 anos, ela vai basicamente até os 14, 15, e aí eu começo a trabalhar com a transição disso tudo, vou até os 16 anos, né? Mas me envolvo também com ensino, com pregação, com cursos, né? Então esse tem sido hoje o meu trabalho nessa faixa etária, né? Então quer dizer que o teu nome é Mauro Silas Severino, né? Basicamente. Quase eu faço tudo aí. Tá bastante envolvido, mas faz parte, né, Silas? Quando a gente entende, né, que Deus tá nos chamando pra fazer alguma coisa, a gente acaba se envolvendo,
né? E se Deus permite que a gente tenha energia e tempo pra fazer, a gente não tem o porquê dizer que não, né? Só não dá pra se sobrecarregar, né? Exatamente. É que hoje também a própria demanda do Ministério, ela é muito diferente de anos atrás, né? Então, basicamente se exige, obviamente a gente tem que ter muito cuidado sobre isso, né? Existe até um livro bem interessante do Paul Tripp, chamado Vocação Perigosa, que ele vai falar a respeito dessa questão de pastoreio e tudo mais, né? Mas hoje, aquele que se envolve com pastoreio, ele tem que basicamente ser, como tu falou ali, um severino, né? Ele tem que estar envolvido em diversas áreas, ele tem que ter conhecimento de muita coisa, porque as demandas hoje do nosso mundo, elas mudaram bastante, né? E elas acabam exigindo, principalmente dentro de um trabalho com adolescente, né? Que é uma constante mudança. E agora tu falou sobre as demandas do mundo, né? Então, antes da gente começar a falar especificamente sobre o trabalho com o adolescente dentro da igreja, né? Sobre o ministério de adolescente, ou como quer que seja chamado aí na igreja que você participa, você que tá nos ouvindo aí agora, o nosso nobre amigo e ouvinte, vamos comentar um pouquinho sobre o adolescente em si, né? Tu comentou ali que pega ali, vamos dizer assim, uma faixa aí dos 11 aos 18, tem pré-adolescente e os adolescentes, né? Ali. Mas quem que são esses adolescentes aí? O que eles estão vivendo, assim, hoje? Se a gente pudesse fazer uma análise generalizada, né, de forma resumida, o que nós poderíamos dizer sobre quem é o adolescente hoje? Claro que é uma pergunta bem complexa, por isso que eu tô dizendo assim, de forma generalizada, resumida, o que a gente tem percebido hoje? A gente tem ouvido bastante dificuldade, assim, no meio dos adolescentes, até com essas questões de ansiedade, depressão, mas o que você percebe? Mais ou menos isso que tá acontecendo? O que você tem visto? Olha, Duda, eu acho que eu posso compartilhar uma introdução aí. No momento, tô tendo uma experiência de me relacionar com alguns adolescentes, apesar de ter sobrinho com essa idade. Por morar longe, eu não tenho muito contato com eles, mas eu tive a oportunidade de conhecer alguns adolescentes e estou conversando com eles e tendo esse contato, e foi onde eu comecei a pesquisar sobre isso, né? Sobre essa fase, sobre, assim, essa faixa de idade que todo mundo às vezes acha que é a mesma coisa, que a gente pode falar a mesma língua, mas hoje, estando com 26 anos, eu tenho 10 anos de diferença e muda muita coisa. Então, eu olho muito para a adolescência e tenho percebido ela como um momento onde é a formação, né? A formação da identidade, de onde a gente acaba decidindo coisas que acontecem na nossa vida, e a formação tanto da educação, né? E às vezes a gente esquece de olhar para isso e percebe que muitas vezes, como tu falou também da ansiedade, né? Eles estão às vezes sem referência, sem um entendimento de pessoas, e eles acabam procurando por eles mesmos, ou ficam ansiosos, não sabendo a quem recorrer. Então, hoje eu tenho tendo essa experiência de estar próximo e tentando fazer essa ponte aí, né? Porque acho que contribuindo para o episódio, nós na Aliança de Bento, a gente não tem o trabalho com adolescentes, né? A gente tem somente o trabalho, vai do Ministério Infantil já para o Ministério de Adultos. Jovens. Jovens, né? Corrigindo melhor. Então é isso, tô aprendendo a conhecer essa idade. Não sou o cara experiente como o Silas, mas já conversei com ele, já tenho conversado com algumas outras pessoas também, como falar com essa geração, como falar com essas pessoas e não tratar eles de uma forma sem dar devida atenção, e como fazer eles serem, assim, conseguir falar com eles de uma forma que eles se sintam ouvidos, né? Mas Silas, isso aí que o Jair comentou, o adolescente, ele é hoje alguém incompreendido, alguém que as pessoas não entendem, que passa por todas essas dificuldades no seu entendimento de ser, né? Ele tá se descobrindo, ele tá querendo entender o mundo ao seu redor e ninguém compreende ele e ele não compreende ninguém. É de hoje isso? Ou, tipo assim, uma vez também era assim? Tipo, é algo que tá mudando no meio dos adolescentes, ou é algo que, digamos assim, já acontecia, mas tá digamos, claro, temos a atualização da tecnologia hoje e tal, mas sempre foi assim? O adolescente foi alguém incompreendido? Como é que tu vê essa situação? Sabe que o Jair falou um negócio interessante, né? Ele disse que ele não tem experiência, né, ainda de trabalhar com
adolescentes, mas eu acho que é importante a gente entender, sempre que fala de adolescente, é que a experiência ela acaba se tornando, em muitos casos, algo secundário no próprio ministério com o adolescente. Por que eu digo isso? Porque existe uma mudança muito grande de contexto, de cultura, de cosmovisão, e eles estão imersos em um mundo onde eles estão em constante transformação, né? Então, o que eu posso dizer sobre a pergunta que tu fez, pensando nisso, é que nem sempre houve adolescência. Pode parecer estranho, né? Falar que nunca... Não é uma invenção que ela sempre existiu, né? A adolescência, ela foi criada em um determinado momento, né? Quando que a gente pode enxergar isso, né? Se a gente for pensar na Bíblia, na cultura judaica e todo aquele tempo do Antigo Testamento, o que a gente enxerga basicamente é o conselho de um pai para um filho, muitas vezes resumido num provérbio, em Eclesiastes, né? Na literatura de sabedoria principalmente, e a gente enxerga sempre aquela ideia de que existe um adulto, um sábio, e existe um jovem, né? Mas nunca existe um conselho direcionado a um adolescente, a um pré-adolescente, né? Isso tudo foi surgindo muito próximo ali daquela época do êxodo rural, né? Quando as pessoas elas acabaram vindo para a cidade, começou o trabalho dentro da cidade, a Revolução Industrial, e a partir de um determinado momento o adolescente foi impedido de trabalhar, porque era muito natural que um adolescente ele criasse família há muito tempo atrás. Ele criava família mais ou menos com 12, 13, 14 anos, justamente nessa idade de mudança do próprio corpo, a mudança nessa questão de maturidade. Então ele fazia essa transição de uma forma muito rápida. Ele era criança, mas ele já trabalhava com o pai, ele já aprendia uma série de outras coisas, de repente ele estava casado e ele era o responsável por trazer o sustento para a própria família, né? Então, de certa forma, a adolescência ela foi uma invenção hoje da nossa sociedade, né? E com isso a gente tem uma série de questões, né? Por quê? Porque o adolescente, além de ele ser essa metamorfose, essa diferença toda que acontece, é porque ele não tem identidade. Antes ele entendia que ele era criança, ele sabia o que ele podia, o que ele não podia, mas agora ele não é adulto ainda. Então ele também não é jovem, e ele fica naquele limbo de que muitas vezes a busca pela identidade, a busca por ser, a busca por pertencer, a busca por uma série de outras coisas, acaba gerando nele uma série de frustrações. E um detalhe bem interessante, se a gente for analisar hoje, né, esse é um dado, eu não me lembro onde é que eu vi esse dado, mas ele é bem interessante, ele fala a realidade, né, é de que basicamente a adolescência hoje, ela não se encerra com 18 anos mais. Por todos os critérios de codependência e tudo mais que a gente enxerga, a própria adolescência ela vai até os 24 anos. Então, o Jairo saiu fazem 2 aninhos só, né? E eu acho que é interessante. Obrigado. Quase adolescente, né, Jairo? Sim. Mas o que acontece? É muito comum enxergar hoje jovens de 24, 25 anos, 30 anos morando com os pais, dependentes financeiramente, dependentes emocionalmente, né? Então ainda sem uma identidade. Então isso tudo é muito comum e faz parte ainda da adolescência, né? Então são vários problemas que foram criados por meio dessa faixa etária, que ela não é algo assim natural, né? Mas foi algo criado, né? De certa maneira. Então não sei se responde a tua pergunta, né? Mas é interessante a gente analisar esse fenômeno que acontece, é um fenômeno social bem, bem importante, né? E ele vai nos direcionar muito na forma como trabalhar com esse público. Com certeza, responde sim, porque daí a gente percebe, principalmente o exemplo que tu nos trouxe aí, citando a cultura judaica, né, o Antigo Testamento, que a gente percebe que a diferença é que existia ali a troca da chave, muito clara, dizendo, agora você é um adulto. Uhum. E por não existir mais essa troca, pelo que eu entendi que tu nos explicou aí, Silas, agora então o adolescente ele não sabe quando se torna adulto, e mais, os pais eles não incentivam essa troca. E aí ele fica em toda aquela questão, e aí principalmente no colégio, o cara chega ali com uns 17 anos, ele não sabe nem o que vai ser quando crescer, né? Uhum. Ele não vai saber o que vai fazer de faculdade, ele não sabe, né, tem toda aquela questão vestibular, uma cobrança dos pais, e ele tá naquela, mas, né, ele não tem uma identidade, que nem tu comentou. E aí tem toda aquela questão, né, eu preciso me identificar com uma tribo. Nossa, muito bem explicado o que tu falou aí, Silas. O Jairo até tinha me comentado alguma coisa, eu acho que esclarece bem esse papo que a gente tá tendo pra identificar bem quem é o adolescente, né? Até pra não fechar exatamente numa idade, apesar de a gente tá falando aí de uma faixa, vamos dizer ali de uns 11, 12, até uns 18, mas daqui a pouco o adolescente pode estar ali com 30 anos, daqui a pouco, né? De
acordo com a forma como vive, né? São elementos bem marcantes, né, se a gente for analisar, porque o que acontece, o adolescente basicamente hoje, ele é uma pessoa que antigamente ele tinha que trabalhar junto com o pai, ele já servia junto com o pai, né, e se ele plantasse ele comia, né, se ele fizesse todas as atividades, eles tinham recursos para sobreviver. Hoje, ele é privado de passar por qualquer tipo de frustração. E nessa privação de todo tipo de frustração, o que é muito importante para a formação do indivíduo, por quê? Porque o caráter dele, muitas vezes, vai sendo muito pautado com base na forma como ele passa por uma frustração, a forma que ele entende que ele não pode ter tudo, né, e assim vai indo. Mas eu acho que, de qualquer maneira, essa privação de frustração vai gerando uma série de coisas. Por quê? Porque eles aprendem que eles podem ter tudo, ter o que eles quiserem, a hora que eles quiserem, com imediatismo. Eles não sabem mais esperar. Por quê? Porque antigamente eu me lembro, né, quando meu pai me dizia assim, espera na frente do colégio que eu vou te buscar. Eu me preparava para mais ou menos quando acabava a aula, já ficava lá na frente, e eu não ficava no celular vendo, pai, já chegou, né, mandando WhatsApp pro meu pai. E aí, quando eu não tinha o que fazer, eu pegava o celular, ficava mandando mensagem, eu ficava lá paradinho, olhando pro lado, olhando pra rua, né, e hoje não acontece mais isso. Hoje é o que eu quero, a hora que eu quero e da forma que eu quero, né, então isso tudo também contribui para essa crescente da ansiedade, né? Porque as expectativas deles são cada vez maiores, né? Então, essa frustração que não é permitida a eles gera, então, toda essa série de ansiedade. Por isso que o adolescente é tão ansioso hoje, né? E não só o adolescente, mas tá passando pros adultos também, né? Passando. Porque esses adolescentes estão se tornando adultos, né? Quer dizer, se tornando, entre aspas, né? Mas estão chegando à idade adulta, onde agora vão ter que pagar boleto e tal, e ainda não aprenderam a fazer isso, né? Uhum. Se faz conta, não é o pai que paga. Aí começa a complicar, né? Estamos chegando nessa geração aí. Mas eu vejo essa questão que o Silas falou sobre a questão da educação, né, dos pais em si. Eu analiso muito bem na experiência que eu estou tendo com os adolescentes e dá para identificar muito aqueles que têm pais que priorizam uma educação mais rígida ou que são mais presentes, quanto que os adolescentes têm já um perfil diferente de pensar no seu futuro, já tem um sentimento de pertencimento também familiar, se sente amado, e já aqueles que têm alguma dificuldade ou o pai não é presente, já tem uma rebeldia bem mais forte, ele já quer ser o dono da sua verdade, ele já dificilmente ele consegue ouvir algum conselho. É muito isso, né, da cultura, quanto que influencia, e os pais de educação também acaba influenciando nessa fase da adolescência, né, e depois também na juventude, né. Muito bem, pessoal, bem interessante aí já o nosso começo de papo, podemos entender quem é o adolescente, né, de quem que nós estamos falando. E esse adolescente, né, que nem o Jairo, tá andando aí com a galerinha aí, né, caçando Pokémon, né, Jairo? Foi assim que chegou até eles, né? É bem isso, cara. Tem sido um momento, eu tenho olhado bastante pro contexto e eu tinha dificuldade de chegar até os adolescentes. Eu tinha até um preconceito, né? Que eu pensava que essa gurizadinha não dava atenção, por eu ser um cara, às vezes, um pouco que gosta de conversar, e aí eles não queriam conversar, e eu ficava tipo assim, deixa eles no canto deles que eu não vou me envolver. Mas eu acabei começando a jogar Pokémon e tinha alguns adolescentes fora da curva que começaram, tipo, conversar, tendo uma conversa um pouquinho mais profunda, e acabei também aprendendo a quebrar um preconceito meu, né? E também a tentar ouvir e dizer assim, vou correr atrás, então, como entender e falar a mesma língua, né? Então eu tenho aprendido como, às vezes, falar um assunto sério, mas na mesma conversa, daqui a um pouco eles fazem perguntas se podem cortar o cabelo, que sorvete eles podem comer. Então eu tô tendo essa dificuldade, mas ao mesmo tempo a alegria de sentir parte, aprendendo novas gírias. Mesmo estando com 26 anos, eu tô vendo que tem gírias novas aí que eu nem sabia que tinha no universo, né? E o legal é que um comentário que os adolescentes falam é que eu sou um adulto, mas não tão adulto, que entende memes. Então, a linguagem muito do adolescente hoje está sendo meme, né? Mas então, o Jago tá andando com essa galera aí, com esses adolescentes, e esses adolescentes não são cristãos.
E aí como é que faz? Como é que a gente trabalha com esses adolescentes dentro da igreja, né? Agora vamos falar sobre ministério, vamos falar sobre o adolescente na igreja. Se o Jair quiser trazer esses adolescentes para a igreja, como é que vai ser o trabalho com eles? Ou também, se tiver ali um casal que foi evangelizado e tem um filho adolescente, ou se tem alguma família aí que já é da igreja há bastante tempo, o filho estava no ministério infantil ali, né? E agora ele vai passar para a transição para o adolescente. Como é que a gente trabalha com essa faixa etária? O que eles precisam, né? A gente viu que na última faixa etária aí do Ministério com Crianças, a gente tem os juniores, eles têm ali no dia, ali no domingo, né? Então eles não participam do estudo da celebração, a pregação aí, né? Como você chama aí na sua igreja, eles não participam, eles vão para uma sala separada, onde eles vão ter um estudo na linguagem deles, né? Então os juniores ali, os mais velhos, já sabem ler, vão poder trabalhar isso através de dinâmicas também. Mas aí o cara agora, ele não faz mais parte do Ministério Infantil, ele vai fazer parte dos adolescentes, né? Como é que é o trabalho? Como é que funciona o trabalho com adolescentes? Como é que funciona isso? Sabe que é um ministério que ele é bem interessante, porque se a gente for mapear mais ou menos toda essa parte da juventude, tem várias áreas de risco aqui, né? Começa na pré-adolescência, quando ele é adolescente, daqui a pouco ele começa a se envolver com essa ideia de sexualidade, com bebida. Aí daqui a pouco 18 anos, né? 18 anos o cara pega o carro, mas ele não tem responsabilidade, né? Ele tem a maioridade, mas ele ainda não sabe o que fazer com isso também, né? São várias fases de risco aqui, né? E o pré-adolescente é uma delas, né? O adolescente é uma delas. E quando eu penso nessa faixa etária, eu acho que é interessante a gente pensar que muitas vezes a tendência que nós temos é tratar o pré-adolescente, o adolescente ou até mesmo o jovem de uma forma muito infantilizada, né? E se a gente for pensar aqui, eles têm um certo receio com os adultos, né? Talvez por ver algum tipo de incoerência com os pais, né? E de qualquer maneira, eles têm algum tipo de preconceito, mas eles buscam algo que eles podem dedicar a vida deles. O que eu tô querendo dizer? Vocês já vão, de repente, entender o que eu tô falando, mas eles querem buscar alguma coisa que eles entendam que aquilo é verdadeiro, aonde eles possam ter confiança naquilo, né? E eu acho que a grande sacada que eu vejo desse ministério com adolescente é que aquele que está envolvido diretamente com o ministério, ele não precisa tratar o pré-adolescente ou o adolescente como uma criança, mas ele tem que tratar ele da forma como ele é, dando a responsabilidade, entendendo e falando numa linguagem acessível a ele, né? E muitas vezes o grande erro que se tem é de que a pessoa que ela está liderando, um adolescente, ela acha que ela tem que fazer muito malabarismo, né? Ela tem que fazer muita atividade, piada pra cá, ele tem que ser um engraçadão, ele tem que ser o legalzão, né? É claro que tu não vai ser um cara agindo como um adulto igual o pai dele, né? Não vai ser aquele cara chato, militar, né? Aquele cara mais Caxias, assim, sabe? Que ele tem todo um porte, assim, um cara meio caricato, né? O que acontece? Ele busca alguém, e eu acho que isso é bem importante, que fale a linguagem dele. Ele tá buscando alguém que de forma simples entre no mundo dele, procure entender aquilo que ele vive, porque eles não se sentem entendidos. E constantemente, às vezes um adolescente tá em depressão, e aí o pai dele diz que é frescura, manda ele levantar e fazer outra coisa, né? Aí ele tá trancado no quarto, excessivamente, e os pais acham que é normal, que ele tá só lá no Facebook, né? Mas muitas vezes ele tá enfrentando algum tipo de depressão, algum tipo de dor, né? E isso tudo, quando é descoberto, é muito tarde. Então o que acontece? O adolescente ele procura alguém que entenda ele, né? E quando ele busca alguém que entende ele, não importa se esse cara faz malabarismo, é legalzão, né? É engraçado, mas é alguém que procura conhecer a vida dele dentro da realidade dele. Quando a gente entende a realidade do adolescente e ele tem confiança, é a partir desse momento que ele vai se importar com a nossa mensagem, porque eles estão procurando autenticidade, eles estão procurando algo que seja verdadeiro. E eu acho que essa é a grande sacada que eu tenho visto nos últimos tempos, né, para que um ministério com adolescente, a forma do trato, a forma de lidar, vai fazer realmente efeito, é entendendo eles, falando na linguagem, mas buscando trazer a verdade sem tratar como criança. E Jairo, nisso ali que o Silas falou ali, pra te evangelizar, né, falar de Jesus pra essa galerinha aí que tu tá acompanhando aí. Tu tem feito malabarismo bastante, assim, tem feito muito malabarismo, tem sido o tiozão legalzão, ou como é que tem conversado com eles aí? Conta aí um pouquinho aí da tua experiência aí. Então, acho que foi bem isso que o Silas falou, de que teve um momento
momento que eu tentei assim, cara, eu vou assim, extrapolar nas piadas, vou tentar usar uma linguagem para poder chamar atenção. E quando eu comecei a fazer isso, eu vi que aí sim que eu perdi aquele senso de referência. Porque aí eles começaram, assim, também extrapolar e perder o limite comigo e ninguém tinha limite, né? Então, a forma como eu tenho lidado é sendo quem eu sou mesmo, né? Tipo, quando eu consigo, acabo conversando ou às vezes convidando eles pra, sei lá, comer alguma coisa, pago alguma coisa pra eles e tentando gerar essas oportunidades de conversar sobre assuntos mais profundos e também conversar sobre o que eles querem conversar. Isso eu aprendi que não é aquilo que eu quero conversar, às vezes é de tentar promover os momentos e que eles conseguem fazer perguntas, né? Quando o Silas falou que ele se sente confiante, eles começam a encher de perguntas. Ele ainda tem aquele batismo do porquê da criança, eu acho que tá na adolescência ainda, eu tenho percebido, né? E isso tem ajudado bastante, porque acho que estar apto a ouvir eles e preparado para isso, assim, de deixar, às vezes às 3 da madrugada, num sábado, tu receber umas mensagens, às vezes só para eles perceberem que eu tô online, eu tava em insônia e eles começaram a mandar um monte de mensagem e eu acabei respondendo. Isso tem contribuído para amizade. Eu acho que o principal ponto tá sendo o conhecer, ter uma amizade com eles e aí acaba trocando uma ideia mais profunda, mas está sendo investimento mesmo no relacionamento. Mas falando assim de uma forma prática, vocês comentaram aí coisas bem interessantes sobre o adolescente, como trabalhar com ele, até essa questão de falar a mesma linguagem, né? Mas como é que a gente trabalha de forma prática com eles? Eu digo assim, como é que a gente fala essa mesma linguagem? A gente vai fazer um encontro em que vai ter um estudo da palavra com louvor e depois vai ter brincadeiras, ou não, vamos fazer tipo uma celebração e vai ter só louvor, estudo e depois ou vamos fazer só dinâmicas para que eles entendam a palavra. Como é que funciona assim? Você puder dar umas dicas aí, algumas formas de trabalhar só pro pessoal que tá ouvindo e daqui a pouco tem interesse de trabalhar com adolescente na sua igreja ou queira começar alguma coisa, puder saber como é que funciona para ver se é meio área dele ou se daqui a pouco a pessoa percebe, não gosto disso, não tenho... Como é que é mais ou menos aí o trabalho? Eu vou falar primeiro, Duda, como eu tenho falado, eu tenho pesquisado bastante, então eu tenho tentado conversar com pessoas que têm essa experiência, né? Uhum. E aí depois o Silas pode complementar aí com todo o seu know-how aí. Eu conversei com, além do Silas, mais 2 pessoas que trabalham com Ministério de Adolescentes e uma dica que eles tentaram abrir assim a minha visão, porque eu olho muito também hoje, mesmo participando do Ministério de Jovens, a gente tem alguns adolescentes no meio, né, Duda? Exatamente. Só que eu percebo essa dificuldade, às vezes, de estar eles jogados ali no meio do célula jovem, que a gente não consegue falar com ele, porque ele parece que ele se sente inibido, a gente não tem uma pergunta, ou ele parece que não tem aquela confiança, parece que tem aquele medo de, vou falar uma besteira, ou os jovens estão falando um assunto já sobre faculdade e tu não consegue dar o espaço para entender qual que é a situação dele, né? E isso me fez pensar assim, cara, como eu vou conseguir falar com eles? E quando eu tenho andado com os adolescentes, quando é só com eles têm uma abertura muito grande, se sentem tipo, confortável em falar, mas eu já percebi que quando eu saio com eles e mais pessoas um pouquinho mais velhas, eles já se calam, eles ficam tipo, num sentido fechado. Então isso eu troquei ideia com algumas pessoas e que trabalham com o ministério, e eles falaram de que é muito importante ter uma separação, essa separação então de tu ter um ministério ou uma célula ou um grupo pequeno, onde que tu consiga falar com eles e eles serem todos não todos na mesma fase, mas tem alguém ali que precisa estar conduzindo, precisa ser mais velho, uma referência, né? Mas eles têm que sentir que todos ali estão falando a mesma língua. E alguns conselhos de pessoas que trabalham com isso foi de que, investe em trabalhos um pouco mais dinâmicos, vai ter que, assim, eles não conseguem ficar 2 horas te ouvindo falar, vai ter que aproveitar os 15 minutos que eles te dão para, tipo, tu falar uma mensagem ou trazer um assunto e depois aprofunda esse assunto
assunto, talvez de uma forma mais individual, conversando com eles, mas também intercalando sempre com brincadeiras. E essas são coisas que, de forma mais prática, que eu tenho percebido e anotado, assim, de todas as coisas, e tenho feito, assim, nessa experiência, né? Tipo, tenho conversado com esses adolescentes, eu tento já apresentar a Cristo para eles, e a forma como tem sido é quando a gente convida eles para um almoço, convida para uma janta em si, é onde a gente tem a oportunidade de sentar, e aí eles estão ali, assim, pararam tudo o que eles queriam falar, e eles estão aptos a te ouvir, mas eles ouvem pouco e depois já querem fazer alguma outra, querem jogar play, já querem fazer outra coisa, né? Então eu tenho percebido isso, e a experiência também de ouvindo o que as pessoas que trabalham com esse ministério têm falado, né? Sabe um detalhe interessante aqui, que a gente tem aplicado um modelo, e eu acho que de repente quem está ouvindo pode pegar alguma ideia, né? Claro que sempre que a gente adapta um modelo, a gente vê um modelo, ele nunca vai funcionar em todas as realidades, né? A gente pode pegar uma base de um trabalho, a gente pode analisar, fazer um juízo de valor em cima disso, do que funciona e o que não funciona, né? Então eu não acredito que exista um trabalho melhor, um trabalho pior, né? Mas tem que existir um trabalho coerente dentro da realidade, né? Então, o que a gente tem feito aqui são encontros na sexta-feira à noite. A gente sempre fazia no sábado à tarde, mas a gente optou na sexta-feira à noite. Isso aconteceu uma grande parceria com os pais, isso foi bem importante, né? De que com os pré-adolescentes tem trabalhado dessa maneira, né? Ali até 14 anos. Tem feito dessa maneira. Então eles têm um determinado tipo de trabalho, né? De que sexta-feira à noite é um lugar, é um ambiente que eles vão para a igreja, eles sabem para onde eles estão indo, a gente cria um ambiente sem cara de igreja, né? Mas ao mesmo tempo eles sabem, né, que eles estão indo para a igreja, os pais, eles são nossos parceiros, a nossa programação começa das 8, ela vai até às 11 horas, né? E a ideia é o quê? Basicamente, eu tô saindo de noite com os meus amigos, indo para um lugar que eu gosto de ir, um lugar onde tem comida boa, e sempre funciona quando tem comida boa, né? A gurizada gosta de comida, não tem como dizer. Eu lembro de vários amigos meus que até no testemunho de batismo, o cara falou assim: cara, eu vim pro grupo a primeira vez, eu vim ali pra igreja e achei muito legal porque tinha comida boa e eu fiquei, né? Aí o cara falou isso no testemunho dele no batismo, né? Então foi engraçado porque é a realidade. Então, basicamente, assim, vou dar um resumo bem breve, né, do que a gente faz. A gente procura começar com brincadeiras, né? Esse período faz brincadeiras interativas, toda semana varia, e também é bem importante ter uma equipe, né, envolvida nisso tudo, dependendo da quantidade de pessoas. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma equipe bem envolvida, né, que faz a maior parte do trabalho. Volta e meia eu fico só olhando e apreciando o trabalho deles, né, porque graças a Deus eles têm feito muita coisa, se dedicado de coração, Deus levantou eles. Mas o que eu acho interessante? Que depois disso a gente tem um período de o pessoal come, sempre tem alguma coisa diferente, às vezes eles trazem comida, um pratinho, geralmente a gente faz, junta um valorzinho de cada um, avisa pros pais antes num grupo, mas aí a gente tem o período de louvor e o período de estudo, né? Então, basicamente o período de louvor e estudo, ele tem a mesma duração do que o período de brincadeira. Pra gente realmente entender qual que é a parte mais importante daqui, né? Pra que a gente entenda que não é um lugar de brincadeira, mas é um lugar que a gente pode estudar, a gente pode ouvir a palavra de Deus de forma diferente, né? E por muito tempo, né, o que eu fiz dentro do ministério com pré-adolescente foi ensinar princípio para eles, né? E o que acontece? O pessoal que vem do ministério infantil, muito provavelmente o Duda deve ter falado disso no episódio das crianças, é que o ministério infantil aprende muito sobre Bíblia. Mas o que acontece? Quando ele vai para o ministério de adolescente, ele começa a aprender sobre princípio. E ele esquece da Bíblia, né? Então, a gente mudou a nossa programação, decidiu fazer num ano uma caminhada bíblica com eles, explicando princípios, trazendo cada uma das histórias bíblicas e como isso se aplica diretamente à vida deles atualmente. E hoje a gente tem usado um material muito legal, que é o Catecismo Nova Cidade, que ele foi organizado pelo Timothy Keller, e ele é publicado pela Editora Fiel, né? Então o Catecismo Nova Cidade, ele vai ter 52 perguntas, se eu não me engano, acho que é 52. Vocês conhecem esse material? Não conhecia. Não. É bem interessante. Ele basicamente é um material de devocional, né? E ele vai ter 52 perguntas, desde quem é Deus, como é Deus, por que era preciso que Jesus morresse na cruz, vai fazendo várias perguntas aqui. Aí ele responde com 2 comentários, sempre começa com um texto bíblico, a pergunta que é levantada, e aí ele
traz 2 comentários de 2 teólogos. Então, às vezes tu tem lá João Calvino, às vezes tem John Knox, às vezes tem John Owen, né? O próprio Timothy Keller. É bem interessante, a gente tem usado esse material e o que a gente tem ensinado é justamente o evangelho para essa gurizada, né? Então, mostrado para eles o porquê que Jesus morreu por ti. O que significa a justificação? Por que a gente tem que agir diferente a partir de agora, entendendo que Cristo conquistou para nós a justiça dele? E isso tem feito muita diferença, porque a gurizada entende que o evangelho não é algo que nós temos que praticar, mas que o evangelho é aquilo que Cristo fez por nós. Portanto, se Cristo fez isso por mim e ele me traz uma nova vida, a graça dele, a partir de agora, me dá a oportunidade para que eu possa cumprir a lei, que antes era levantada somente para ressaltar o pecado. Então eles começam a entender a partir daqui o que Cristo tem a ver com ficar, o que Cristo tem a ver com pornografia, o que Cristo tem a ver com a sexualidade deles e por que eles têm que abandonar esse pecado por amor a Cristo, né? Isso para nós tem sido algo muito interessante, tem feito muita diferença. Eu passei muito tempo, como eu falei antes, né, nessa ideia de princípio. E hoje o que a gente tem procurado é muito trazer essa ideia do evangelho, da Bíblia, o que Jesus fez por eles, o que significa, o que representa esse sacrifício de Cristo na cruz. E esse tem sido o nosso trabalho atualmente, né? Já a gente tem uma transição depois, né, em contato com os pais também, para o grupo de adolescentes. Depois eles se encontram nas casas com o tempo, né, conforme a maturidade vai crescendo, mas geralmente essa é a nossa proposta, né? Então a gente tem encontros mensais, né, que reúne essa galera, mas basicamente hoje essa é a forma como tem funcionado, né? Algumas dicas práticas aí, de repente, se puder contribuir com o ouvinte, né? Mas basicamente era isso hoje. Muito bom, muito interessante até esse material que tu comentou. Pelo visto, ele não é só pra adolescentes, é pra geral, né? Geral. Ele não é tanto pra adolescente, né? Mas o que acontece? A gente consegue adaptar, então a gente sempre tem um estudo com esse tema, né? Com essa pergunta. Então a gente disponibiliza pra pessoa que vai dar o estudo e aí ela consegue dar o estudo dentro desse assunto. Não, porque esse material ali, pelas perguntas ali que tu comentou, é um material até pra ser uma dica, né, pra ser acompanhamento e discipulado, né? Com certeza. Tá fazendo um discipulado aí, quer trabalhar algum material pra algumas perguntas que a pessoa pode ter ali, tal, pessoa nova na fé, né? Pô, dá pra usar um material desses aí bem interessante. Eu uso até com gente mais velha na fé, cara. É uma baita dica, eu uso com gente de 25, de 30, gente de 13, então funciona muito legal pra várias idades aí, né? Vai da dinâmica. São perguntas essenciais, né? Tipo, que a gente falou, por que Jesus teve que morrer na cruz? Tem gente que tá na igreja há anos e não sabe ainda, né? Não, e mesmo aqueles mais maduros na fé, né? Vão contemplar de novo aquilo que Cristo fez, né? É algo que a gente precisa voltar o tempo todo. É uma questão que eu sempre digo, a gente tem que estar sempre repetindo, né? E até eu tenho pensado recentemente, né? Sobre pregar assuntos repetidos, né? Por que às vezes a gente tem que falar sempre a mesma coisa? Porque a gente ainda não faz aquilo com perfeição, né? Então não adianta, né? Por que tem que falar do amor de novo? Já sei o que é o amor. Tá, mas se tu ama o próximo como a ti mesmo, ou como Cristo amou a igreja, é que ainda tem alguma... Não, então por isso que a gente vai continuar repetindo a mesma coisa. Mas, falando assim, a relação ali do adolescente, a gente viu já quem é o adolescente, como que funciona o trabalho, e a gente viu partes práticas sobre o trabalho com o adolescente. Mas a questão é, o adolescente, ter um trabalho pro adolescente é importante pra igreja? Tipo, ou a gente faz o trabalho com o adolescente só pra dizer que eles têm um trabalho, né? Só pra dizer que tá tendo alguma coisa aí pra direcionar. Qual que é a importância disso? Tipo, essa geração, ela é importante ser trabalhada ou pode ser negligenciada? O que vocês acham? Eu vejo, tenho olhado assim, que a adolescência, pra mim, porque nasceu um lar cristão e que eu não participei de um trabalho com adolescentes. Eu acho que sempre meus pais foram os caras que ensinaram os princípios, né? Mas eu lembro de que tudo que eu aprendi, ou que eu estava nessa fase, foram porque tinha meus pais e que eles me deram toda essa base. E que eu olho hoje, talvez, não é todos os adolescentes que têm esse privilégio de talvez ter os pais presentes ensinando isso. Então eu tento pensar que os adolescentes precisam, assim, para aqueles que não têm esse privilégio, de alguém ensinando, alguém ajudando eles e alguém acompanhando, seja um ministério ou seja um irmão ou amigos, né, que são cristãos, que conseguem entender a realidade deles e estar falando a mesma língua
e ajudando, como o senhor falou, a interpretar o evangelho na atualidade, né? No contexto deles. Então, eu acho que é muito importante, mas na nossa igreja, como eu já falei, no momento ainda temos que orar e Deus está trabalhando. Então, tem que entender a realidade como cada contexto, né? E pra ti, Silas, talvez é meio suspeito de perguntar isso, mas eu quero a resposta da mesma forma. Tu acha que é importante trabalhar com essa faixa etária dos adolescentes ou é só pra dizer que tem? Duda, eu acho que é interessante a gente pensar que a gente ouve muito a frase, né, de que nós temos que cuidar do jovem porque ele é o futuro da igreja. Tem que cuidar do adolescente porque ele é o futuro da igreja. Da criança porque ela é o futuro. Inclusive, só te cortando, pra ti não, né? No episódio passado eu falei dessa frase também, eu disse que as pessoas falam muito que a criança, mistério infantil, né, é importante porque as crianças são o futuro da igreja. Isso que tá falando, né? Aí eu comentei, não, mas as crianças não são o futuro. O que as crianças, o adolescente é? Agora eu vou deixar tu complementar, vamos ver se a gente vai falar a mesma língua. Se não falar, tu corta na edição, né? Pode ser. Mas o que acontece? Toda essa faixa etária é a própria igreja. Exatamente. E como ela é a própria igreja, ela tem que ser cuidada, pastoreada, evangelizada. Não é porque ela não dá dízimo, ela não contribui, que ela não tem que ser pastoreada com a mesma atenção, com a mesma quantidade de recursos, com a mesma quantidade de empenho, né? Disponibilizando pessoas para isso, capacitando pessoas, tendo investimento, treinamento. E tudo isso faz com que a gente tenha um pastoreio coerente com aquilo que a Bíblia nos diz. A gente precisa amar todas as pessoas da nossa comunidade, porque todas elas Deus colocou ao nosso cuidado. Então, se a gente tem esse amor, esse cuidado por cada pessoa ali, entendendo que cada uma delas é importante para Deus, a importância que Deus, que no caso Jesus, deu para as próprias crianças, a gente vai entender aqui, a gente não está lidando com valores, só com uma instituição e com a perpetuação da instituição. A gente está lidando com o reino de Deus, né? E é isso que de fato vai importar no futuro, porque Deus se importa com todas as faixas etárias, né? Tudo isso está dentro do plano de Deus, e Deus pode trazer a salvação dele, a redenção dele, tanto para um adulto, como para um idoso, como para uma criança e para um adolescente, né? E é isso que a gente tem visto, esse movimento de Deus ao redor do mundo todo, né? E graças a ele, isso é possível por causa daquilo que ele realizou na cruz. Então, nós obedecemos entendendo que todo homem, não importa a faixa etária, pode chegar ao arrependimento graças à graça e a misericórdia de Cristo, né? Então não é diferente com eles também. Silas, e a questão da dificuldade de transição? Qual que é o desafio que tu percebe, assim? Como é que fazer essa transição de adolescente para entrar para jovem? Ou qual que é o que tu trabalha, assim? Qual é a forma que muda? O que acontece, Jairo, é que a gente tem uma proposta na Aliança que a transição maior, ela acontece quando sai da pré-adolescência para adolescência, né? Então a gente tá falando ali de uma faixa ali por 14, 15 anos, né? Que a gente considera mais ou menos essa faixa etária aí. Então, quando a gente realiza essa transição aqui, o que acontece? Eu sempre tento incluir os pais nisso, cara. Porque quando a gente inclui os pais, eles acabam comprando junto com a gente essa ideia. Então, eu faço uma reunião com eles. E aí, esse último grupo que subiu, foi bem interessante. Quando fez a transição, eu fiz um convite a uma psicóloga da igreja, que ela é muito competente, né? E ela tem um compromisso com Jesus muito sério, e ela trouxe uma ideia para os pais do que é adolescência e tudo mais. A gente fez um grupo bem interessante, e a partir daí eu comecei a fazer a transição, expliquei para eles como é que ia mudar a dinâmica, fiz um grupo no WhatsApp com todos os pais, aí a gente fez algumas reuniões para mostrar como é que seria, qual o apoio que eu precisava dos pais, né? Eu frisei para eles várias vezes a questão, né, de que, pais, pensem que de vez em quando vocês vão buscar os filhos de vocês até mais tarde, porque eles gostam disso. Pra eles, às vezes, né, vão ficar até as 2, 3 da manhã acordado, nossa, que legal, né? Não muda nada, né? Podia começar antes e terminar mais cedo, mas eles gostam, né? Então, o que acontece? Eu falei pra eles de forma clara, pensa que tu tá buscando teu filho num grupo da igreja que ensina valores cristãos, que ensina aquilo que é correto, e pensa que tu poderia estar buscando teu filho na balada, né? Então, às 3, às 4 da manhã, escolhe o que talvez de repente vai ser melhor pra ti, e eu trago essa responsabilidade do pai, né? Mesmo quando ele não é convertido. Então eu convido o mesmo pai que libera o filho para participar com a gente
a participar dessa reunião, e eles gostam muito disso, porque eles se sentem incluídos, eles veem que o trabalho é sério, né, e isso é algo bem interessante. Eu demorei um pouquinho para descobrir isso, mas quando eu descobri, eu pensei, como é que eu vivi tanto tempo sem isso, né, porque eles têm comprado a ideia de uma forma bem interessante. Então, a gente precisa de um cuidado muito grande, não adianta só largar eles num grupo mais velho, junto com outras pessoas, eles têm que ter um acompanhamento, um discipulado, né? Alguém que continue cuidando da vida deles. Não adianta só largar lá no meio, que eles vão se perder, né? E infelizmente, por uma falta, às vezes, de um zelo ou por falta de informação, a gente acabou perdendo muita gente assim, né? E isso, de alguma maneira, deixa... Às vezes, quando eu penso nisso, eu fico com o coração muito triste, muito pesado, né? Mas, de qualquer maneira, né? Deus mostrou a misericórdia dele e tá dando tudo certo agora. Sim. Agora tu fez lembrar de um outro fator, que como eu estou trabalhando conhecendo os adolescentes, e eles não são cristãos, seus pais também não, eles têm os pais não deixam eles sair à noite, por exemplo. Então, tem que voltar até as 8 para casa, tem que saber onde ele está indo. Como funciona a questão do evangelismo para esses adolescentes que os pais não são cristãos? Tu tem um contato com os pais antes? Como é que tem esse cuidado, assim? Nem sempre acontece, porque às vezes o adolescente convida o próprio amigo e de repente ele aparece lá no grupo, né? Então, quando ele aparece, às vezes a gente troca uma ideia, aí ele vem pela segunda vez, ele vem pela terceira, aí eu já peço contato dele, peço contato do pai e já adiciono os dois, né? Então, eu sempre fico, quando termina a programação, lá no final para bater um papo com os pais quando eles vão buscar, né? Porque a gente combina um horário de 11 horas para eles buscarem, né? Com o pessoal mais novo, e aí já bate esse papo, né? Da mesma forma funciona com o pessoal um pouquinho mais velho. Então, vai uma vez, vai duas, já tá no grupo, a gente apresenta, né? Ó, agora chegou tal pessoa no grupo, ela vai participar aqui, né? Seja muito bem-vinda, aqui nós trocamos informações sobre o grupo, e é sempre mandado aos pais, né? Durante a semana, pais, o grupo vai ser na casa tal, o endereço é aqui, tem que levar tal coisa, pode vir buscar às 11 horas, meia-noite, a gente vai ver filme, enfim, sempre tem essa comunicação bem clara aqui, né? E isso tem sido muito importante pra gente. Sim, legal. E Silas, mais uma pergunta aí, tipo, já que tenho pesquisado bastante e orado para que Deus tenha mostrado esse evangelismo através dos adolescentes, qual seria a tua dica tanto para mim quanto para o ouvinte, né? Como começar um ministério, ou se tu tivesse que começar um ministério hoje do zero, que não tenha toda a estrutura que tu tem hoje, quais seriam as coisas que tu começaria, que tu priorizaria e como começar, assim? Cara, é uma pergunta que ela é bem importante, né? Ela vai depender muito do ambiente onde aquele que vai começar o ministério ele está inserido, né? Quem que é teu público, com quem tu lida, é gente da igreja, não é gente da igreja, consegue entender o que eu estou dizendo, né? Então, a gente vai ter que avaliar muito bem isso, né? E ver a quantidade de pessoas que dispõem, né? De qualquer maneira, né, o que acontece? Para grupos menores, grupos pequenos, né, tô falando aí de 7, 8, 9 pessoas, eu tentaria fazer algum grupo de discipulado, né, eu tentaria... Discipulado em grupo? Em grupo, fazer alguma coisa nesse sentido, algum tipo de estudo, algum grupo de programação com jogos, né, a base da fundação da nossa igreja, na década de 70, ela começou com uma mesa de ping-pong, né? Uma mesa de ping-pong, né? Virou uma igreja, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, né? De que a gente precisa convidar as pessoas, recebê-las bem, ter essa intencionalidade na vida delas, né? Então, acho que isso é bem importante, pensar num momento de brincadeira, envolver mais pessoas, não ser a única pessoa a fazer isso, né? Então, isso é muito importante. Ao mesmo tempo, ter uma frequência, né, nesses encontros, ter uma programação, ter esse momento que nem eu falei, né, de ensino da palavra, mas que seja algo bem intencional, né, e chegar pra gurizada e dizer, ó, gurizada, a gente se reúne pra brincar, pra se divertir, mas também pra estudar a palavra, né, e isso é o nosso foco aqui, é o mais importante. Então, a gente tem que depender muito de Deus, tem que orar, mas não pode deixar de falar aquilo que é verdade. Confrontar o modo de vida que eles têm vivido, né? E com o tempo, com certeza as pessoas vão se sentir aceitas, né? E se Deus ele for misericordioso e permitir que a gente tenha êxito no ministério, né? A gente vai dever toda essa graça a ele, né? E eu acho que isso é muito importante, mas sempre ter um local, ter uma constância, ter um ambiente confortável, atividades que sejam divertidas, né? E às vezes vai ter que quebrar a cabeça, né?
Então, eu acho que isso tudo é muito importante, né? Ao mesmo tempo, convidar amigos para vir, daqui a pouco uma programação diferente, né? E com o passar do tempo, tudo isso vai fazendo com que eles gostem disso, né? Principalmente o pessoal que é incentivado pelos pais dentro da igreja, né? Então, eu acho que talvez essas seriam algumas dicas, né? Eu não sei se responde bem a tua pergunta, mas eu acredito que isso pode auxiliar, né? Uma das coisas que, conversando com outra pessoa, ele me falou, era a questão também de ter uma expectativa muito baixa, assim, porque assim, às vezes tu trabalha com adolescentes, é onde tu vai dedicar muito tempo e investir bastante, e vai ser um número grande ali que eles vão trazendo, mas ele falou, são poucos às vezes que vão na juventude realmente lembrar disso, né? Mas ter a expectativa de que tu plantou a semente, tu tá ali investindo e não querer número, né? Querer o resultado logo, assim, né? Então, como tu vê isso também, como tu percebe? E às vezes, Jairo, o que acontece, cara, é que tu começa a fazer o trabalho, tu te preocupa em glorificar Deus, né? A gente sempre faz ministério, evangeliza, é pra glória de Deus, né? Sim. E os resultados, isso tudo é o mover do Espírito, né? Então, não tá depositado na nossa conta. A gente tem que prestar contas por todo o restante, menos os resultados, né? Mas os processos, os meios, tudo que a gente faz, né? Será que esse jogo ele vai promover a glória de Deus? A gente tem que pensar nessas coisas aqui, né? E eu acho que tudo isso é bem importante, ensinar a palavra da maneira certa. Mas, cara, uma das coisas mais legais de trabalhar com adolescente é que às vezes, cara, eles multiplicam. Parece uma praga, né, cara? A gente tá ali reunido em 5, 6, quando vê já tem 15, tu não sabe nem de onde veio, e daqui a pouco eles começam a mudar de vida, eles se arrependem, eles decidem por Cristo. Quando tu vê, daqui a pouco tu tem 10, né? Sim. E aí tu fica frustrado, tu te questiona o que eu fiz, o que eu fiz de errado, né? Aí começa o pessoal motivado, daqui a pouco tu tem 20, né? Daqui a pouco tem 30, aí tu divide o grupo, né? Faz um monte de coisa, e daqui a pouco tu vê que tu fez alguma coisa errada, né? E aí tu volta atrás, quando tu vê, tu diminui. Aí daqui a pouco cresce de novo, né? A gente não tem como controlar isso. Mas eu acho que é interessante sempre se preocupar e ter um grande esmero em todos os processos, né? Quando a gente faz isso, a gente tá confiando em Deus, certos de que a qualquer momento Ele pode mandar as pessoas. Então o que a gente tem que fazer é arrumar, né, a nossa casa, deixar tudo organizadinho, tudo pronto, deixar todas as coisas em ordem, preparada para receber os convidados, né? E eu acho que é isso que a gente tem que fazer no ministério. E o restante a gente tem que confiar em Deus, né? Que é Ele quem dá o crescimento, né? Muito bem, pessoal, então, considerações finais, aí, muito legal o papo que a gente teve, acho que ficou bem claro aí sobre o trabalho que a gente tem que ter com o adolescente, né, o quão importante eles são, não só eles são pra igreja, mas eles são pra Deus, né, pra Cristo, porque é uma fase da vida aí bem complicada, né, é uma fase que nem a gente comentou no episódio das crianças, né, conforme a criança vai indo é tudo novo, e ela vai se descobrindo, e chega na parte da adolescência, ela tá se descobrindo mais ainda, né, então tem muitas coisas novas que ela vai percebendo ainda mais aí na adolescência. Então é importante trabalharmos. Então vamos para as considerações finais aí. Silas, por favor, aí suas considerações finais, o que você finalmente considera? Acho importante, né? Pensando em tudo que a gente falou aqui, não existe receita pronta, não existe um método certo, né? O que a gente precisa é entender a constante mudança do adolescente, entender claramente também o nosso propósito de como trabalhar com eles, mas buscar essa interação, o interesse na vida deles, ao mesmo tempo depender da graça de Deus, depender de Cristo, buscar ser humilde em muitos momentos, né, e dizer que eu não sei como fazer e ir atrás, né, o Jairo falou em vários momentos que ele buscou ir atrás, ele não sabia como fazer, né, a gente está sempre se reinventando nesse trabalho, mas lembrando sempre, né, de que o adolescente, ele é a própria igreja, a gente precisa amar ele, entendendo que se Cristo comprou a vida dele naquela cruz e derramou o sangue dele por essas pessoas, a gente vai também fazer a mesma coisa, a gente vai se dedicar e dar o nosso sangue por isso também, né? Então, acho que é um grande desafio e todos aqueles que têm trabalhado com adolescente, que Deus possa capacitar você, né? E que você possa realmente ter um esmero, ter um empenho nesse ministério, dedicar o melhor que você tem, os seus recursos, o seu tempo, a sua oração e cuidando sempre da própria vida, né? Eu acho que isso tudo
faz com que a gente tenha um ministério coerente diante de Deus. Muito bem, muito obrigado, Silas, aí pelo teu tempo aí, por poder gravar aí conosco e também compartilhar aí sobre toda a tua experiência. Muito obrigado mesmo. Legal, eu que agradeço o convite. Show de bola. E, Jairo, agora é a sua vez aí, suas considerações finais, o que você finalmente considera depois desse papo aí que nós tivemos. Muito bem. Cara, eu acho que o que fica, assim, de tudo isso é o quanto que é importante a gente entender o trabalho, né? Entender as pessoas que a gente está falando e como comunicar com eles. Acho que Deus vai dando as ferramentas e também não precisar mudar tanto o jeito como tu quer falar. Acho que é sendo quem tu já é hoje, né? E eu vejo muito que Deus é quem tá capacitando e vai capacitar cada um de nós. Outra consideração que eu tenho é que quanto mais nós vamos trabalhando, mais vamos tendo o cuidado com isso. Um fator importante é não querer chegar e mudando o comportamento, mudando as coisas, mas falar algo e ter a confiança dos adolescentes ou dessas pessoas e conseguir falar qualquer coisa para eles quando a gente tem o direito de falar com eles, né? Então, não querer chegar de uma voadora e já querendo mudar a vida dessas pessoas, né? E, por fim, eu considero uma fase muito importante porque todas as coisas e princípios que eu lembro e que eu analisei, esses dias eu estava pensando, não foram quais que eu aprendi quando eu estava na faculdade ou quando eu estava escolhendo meu curso, mas foram quando eu passei pela adolescência e essas coisas me ajudaram a pensar e depois o que eu vou fazer no meu futuro. Então eu vejo que essa fase é um solo muito fértil e que precisa ser cuidado, assim, precisa ser bem trabalhado, né? É isso aí, muito obrigado, Jairo, também por participar aí, por gravar conosco, né? Dar o ar da sua graça novamente aqui no PDD. Isso aí, eu que agradeço de novo, meu cara. Estamos sempre aí, né? Pelo menos nas artes a gente tá presente, né? Ah, não pode parar. Se parar a arte, paga o PDD, ó. Daí não vou, eu não sei fazer, gente, eu não sei fazer, mas é isso aí. Então tá, pessoal, eu também considero finalmente que todo mundo, assim como o Silas comentou, precisa ser trabalhado na igreja, né? Acho que a igreja, ela não é um local apenas de pessoas de 30 anos pra cima, né? Temos faixas etárias de todo tipo, né? Temos desde a criança ao idoso, né? E todos eles necessitam de um trabalho diferente, né? Cada pessoa precisa, assim como os adolescentes precisam também, né? Então acho que é importante nós pensarmos no adolescente, vermos que eles são importantes, eles precisam de um trabalho que seja na linguagem deles, porque eles também têm as suas necessidades específicas, né? Então muito legal aí esse papo aí que a gente pode então conhecer um pouquinho mais, até para quem tem trabalho com adolescente na sua igreja e nunca entendeu o que eles faziam ou o que é feito, por que é investido nos adolescentes, agora você sabe, né? Você sabe a importância, você sabe o que é feito e por que é feito tudo isso, né? Então, e se você tem interesse também, então busca aí na sua igreja, né, para ajudar, né? Porque é sempre importante a gente estar servindo, né? Daqui a pouco você descobre aí que você tem facilidade de falar com essa galerinha aí. Então tá, pessoal. Por hoje é só, então, pra quem fica pra área de feedback, até daqui a pouquinho, pra quem não fica, então, até o próximo episódio. Até mais! Atenção! Você está entrando na área de feedbacks. Fique ligado! Estamos na área de feedbacks do PDD! Uau! Fantástico, Dandeco! Uau, como sempre. Olha ali, hein? E, Dandeco, vamos lembrar o nosso feed, qual é? É o pelamordedeus.org.br/feed/podcast. E você também pode nos assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas, acessando pelamordedeus.org.br/iTunes ou pesquisando pelo PDD lá. E da mesma forma, funciona o Spotify também, pesquisa lá ou acessa pelamordedeus.org.br/Spotify, veja só. Uau. Temos os atalhos, Dandeco, não é pra qualquer um. Demete. Olha ali, hein? E, Dandeco, vamos agora sim aos feedbacks do episódio 140. Episódio anterior nós falamos sobre as crianças na igreja. Quem que foi o primeiro? Foi ele, o Mael Spinelli. Opa, o que o Mael Spinelli disse? Graça e paz, pessoal. Voltei para comentar. Achei esse episódio importantíssimo.
uma vez que entendo que Cristo cuidou das crianças de uma forma que o mundo da época não fazia. Gostaria de complementar com um alerta aos pais. Filhos são longevidade e ânimo na casa, presentes de Deus para cuidarmos. Assim como ele ordenou a Adão para cuidar do mundo, deem atenção, carinho, disciplina e respeito a seus filhos e mude o mundo agora. Olha ali, hein? Esse é Mael Spinelli, sempre com palavras estrogonoficamente sensíveis, né? Palavras aí que podemos dizer que merecem respeito tecnológico. É verdade. Olha só, Mael Spinelli aí, sempre aí no dando ar da sua graça. E também quem que dá o ar da graça sempre aí na área de feedbacks, Dandeco? Opa, ele, o Abner Lobo. Opa, o que ele disse? Em primeiro lugar, concordo com o Ed com o aumento da idade para ganhar presente de Dia das Crianças, mas acho que deve ir até os 40 anos. Ainda não tenho filhos, nem trabalho com as crianças na igreja, mas aprendi muito com esse episódio. Um abraço! Opa, muito obrigado, Abner Lobo, pelo seu feedback. E também tô aí nessa mesma situação, mas o Dandeco não. O Dandeco já tem filho, né, Dandeco? Opa, eu tenho uma linda garotinha. Olha ali, né? E você está tendo muitas dificuldades em dar a direção para ela? É como aquela famosa frase que dá muito trabalho, mas compensa e vale muito a pena. Olha ali, hein? Fica aí a motivação de Dandeco, que é uma pessoa experiente, uma pessoa que tá aí, né? Educou seus filhos e hoje estão aí com ele ainda, né? Porque aqui, né? Olha ali, né? Tamo junto. Isso aí. Mas, Dandeco, eu acho que chegamos ao final dos feedbacks. Opa, nem cheguei a gastar minha saliva. Então vamos às indicações. O que é? Claro, hoje a indicação é o DG Pop, o episódio 02, Matrix, eu escolho acordar. Link no post, episódio aí do Grego Podcast, o DG Pop, né? Sobre Matrix, bem interessante o papo e, segundo eles, vai ter continuação, hein? Vai ter mais episódios aí, então fica a dica. Será que é que nem o filme? É, ali ó, são 3, né? Trilogia, né? Quem sabe vai ser uma trilogia, não sei. Bom, vamos ter que acompanhar, né? Mas acho que é isso aí, né, Dandeco? Por hoje acabou, né? Por hoje é só, pessoal. Então é isso aí, até mais. Valeu! Tudo de Deus.